Muitas vozes nos têm sido oferecidas no dia a dia da vida. Vozes para nos trazer respostas a respeito de Deus, da fé, da existência, da saúde, do que é certo e errado, dos valores que devemos manter ou rejeitar, dos princípios que devem reger, nortear a nossa vida ou não. São vozes que vão orientando a sociedade. E uma série de mudanças tem acontecido nos últimos anos, desde a virada do século, e um processo de transformação tem acontecido, de maneira que muitos dos valores passados, antigos, têm sido abandonados e em troca de novos valores, de novos princípios. E isso diz respeito a comportamento, à moral, ao amor, aos relacionamentos, à fé, às escrituras sagradas, à espiritualidade. Que vozes eu e você temos ouvido? Que vozes devemos ouvir para termos segurança que estamos indo no caminho certo? Bom, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, diferente do trabalhador remunerado ou do funcionário que, quando vê a ovelha chegar, o lobo chegar, ele foge para proteger a sua própria vida e abandona as suas ovelhas. É alguma coisa parecida com a imagem da mãe e da babá. Uma babá certamente não terá a mesma disposição de entregar a sua vida em sacrifício pela criança como a mãe teria. Nesse sentido, o bom pastor é como a mãe, que está pronto a entregar a vida pelo filho e enfrentar o inimigo. E o que seria esse inimigo? Esses inimigos são essas vozes que é, vão trazendo como que novidades e seduzindo a todos para que abandone princípios estabelecidos desde a eternidade na palavra de Deus, princípios que regem a vida, a moral, os relacionamentos, a família, o governo dos homens, nos ensinando como a viver na vida e como a ser gente. O bom pastor, a figura do pastor, aquele que cuida das ovelhas, ele tem além dessa imagem do que protege, do que guarda, ele também tem a palavra de comando, a voz de comando. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E outros falarão, e eles não ouvirão as suas vozes, porque eles reconhecem minha voz. Eles me conhecem assim como eu os conheço. Então, o Senhor é o bom pastor que nos ensina a ouvir a sua voz. E onde está a sua voz? Certamente nas Escrituras Sagradas, que hoje, de novo, nesse movimento de transformação e nessas novas vozes, tem trazido dúvida a respeito da inspiração das Escrituras Sagradas. Logo, tudo aquilo que vem das Escrituras Sagradas passa a ser duvidoso. Nós, nesses dias de tanta confusão, temos a segurança e a tranquilidade, a serenidade de dizer: nós temos um bom pastor. Um bom pastor que não nos abandona quando somos atacados pelo lobo. E de novo, lobo, essas vozes que vêm trazendo sedução. E a voz de sedução desse lobo, nós podemos associar aquela figura do enganador do livro do Gênesis, aquele enganador que entrou no jardim do Éden e seduziu a mulher, e depois a mulher seduziu o homem, e ambos se afastaram da comunhão com Deus. E a sedução foi no sentido deles serem como Deus, ou seja, tem a ver com esse engano de que nós podemos ter todo o conhecimento e sermos detentores da verdade. Mesmo aqueles que são alcançados pelo Evangelho de Jesus não são detentores da verdade. Eles foram alcançados pela verdade, não são detentores do caminho. Eles estão no caminho. Então Jesus nos ensina que, como o bom pastor, ele é que nos escolhe para sermos suas ovelhas. E ele diz
que o pai, que é o dono dessas ovelhas, entregou essas ovelhas a ele. E ele então estava pronto a se entregar por essas ovelhas. Eu e você somos ovelhas do bom pastor. E que bom que nesses dias de tanta incredulidade, de incertezas, de dúvidas sobre valores e princípios, nós temos a segurança de estarmos ouvindo a voz do bom pastor e contando com seu cuidado, com seu milagre. É Ele que anda conosco no vale da sombra e da morte. É Ele que é socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que é aquele que, para além da razão, faz milagres em nossa vida. O Senhor Jesus, lá no mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, ele faz uma oração por si mesmo e faz uma oração pelos seus discípulos. E nessa oração ele fala ao Pai que ele revelou o Pai aos filhos. E ele diz assim: eles não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. E a imagem, a linguagem de que ele não é desse mundo e os discípulos dele, assim como eu e você também não somos, não é que nós somos extraterrestres, nós somos dessa terra, do planeta Terra. Mas o planeta Terra, ele tem homens que vivem segundo a sua própria consciência. E existe a consciência dos homens, que é a consciência do reino dos homens, e a consciência do reino de Deus. A consciência do reino dos homens é regido pelos princípios e valores dos homens. E basicamente, para te dar duas referências de fonte de informações ou de vozes que fala conosco do reino dos homens, é a ciência e a religião. A ciência, um bem que o Senhor nos deu, essa capacidade de investigar, de olhar, de observar, de questionar, de obter respostas e progredir como gente, ser humano, como sociedade, nos desenvolvendo e criando tecnologias. Isso é uma bênção, mas essa ciência, ela se tornou uma voz de comando no reino dos homens absoluta, porque ela questiona todas as coisas que não podem ser comprovadas cientificamente. A outra voz é da religião, que é um esforço do homem para chegar a Deus. Então, criando argumentos e teorias para explicar a Deus e encaixotar Deus a ponto de ter Deus quase que um objeto de manipulação que se dobra, se curva ou se sensibiliza aos nossas palavras, aos nossos atos religiosos. Essas duas vozes, ciência e religião, nós precisamos ter a clara em nossas mentes. Poderia citar outras, mas pelo tempo fico só com essas duas. Elas representam outras vozes do reino dos homens. E no reino de Deus, nós temos apenas uma voz, que é a voz da revelação. A revelação de Deus vem através da natureza, vem através das escrituras e finalmente ela se encarna e vira gente através de Jesus Cristo de Nazaré. As palavras de Jesus de Nazaré estão nas escrituras sagradas, portanto a palavra de Deus, as escrituras sagradas, é a voz que eu e você ouvimos. E o Senhor nos revelou essa palavra. Diferente da religião, que é um esforço do homem de chegar a Deus, a revelação é a manifestação de Deus alcançando os homens. Olha que o Senhor Jesus diz em João 17: Pai, eu revelei o teu nome a eles, aqueles que o Senhor me deu. E eles agora serão um como eu e o Senhor, eu e o Pai somos um. Então ele fala dessa revelação. Lá em João capítulo 9, quando Jesus faz a cura de um homem que era cego de nascença, os representantes do reino dos homens, que são os religiosos e, portanto, era a referência de conhecimento também, que nós podemos similar hoje com a ciência. Então eles representavam a voz do reino dos homens, que é a ciência e a religião, nessa abordagem que eu estou fazendo. E Jesus curou um cego de nascença. Ao invés deles, os religiosos, adorarem e glorificarem o Senhor, eles começaram a duvidar a respeito da cura daquele homem, a ponto de questionar se ele de fato era cego. E a outra questão era como alguém poderia curar aquele homem, um pecador não poderia fazer isso. Bom, ao Jesus se apresentar dizendo que ele que havia curado aquele homem, eles falaram que Jesus estava louco. E Jesus disse então que ele era a revelação do Pai aos homens, mas eles estavam rejeitando essa revelação. Nesse mês de agosto nós falaremos sobre isso, essa revelação de Deus,
a voz do reino de Deus em nós, a voz que nos leva a viver uma vida espiritual, os milagres de Deus, o favor de Deus, as manifestações de Deus em nossas vidas e que nos traz conforto nesses dias onde tantas vozes falam de religião e de razão, dentre outras vozes. Esteja conosco nos domingos pela manhã para ouvir as preleções sobre esse assunto e acompanhe os devocionais que diariamente serão entregues para a sua edificação. Deus te abençoe, tenha um agosto de muita paz, seguros nos braços do bom pastor. Um beijo grande a todos.